Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa entrevista coletiva hoje com o zagueiro Wallace. Tudo bem, capitão? Tudo já. Fala. A gente teve a oportunidade de conversar com o Lucas Magalhães ontem, até para entender o cenário de como ficou depois da confusão do final de semana. Acaba sendo uma pergunta até natural, pelas lideranças, de um modo geral, de tudo que aconteceu, como isso soa dentro do grupo, diante de um momento tranquilo dentro da competição, é claro, dentro de igualdade, mas diante de uma pressão muito descabida do final de semana, de tudo que aconteceu. Pô, a gente ficou bem frustrado, né? Mas faz parte, o futebol brasileiro tem dessas coisas. Isso dentro do ambiente já são águas passadas. Nosso foco é total e exclusivo no Caxias. Todo dia a gente tem priorizado isso. É um fato lamentável, né? Mas a polícia já tomou as providências cabíveis, o clube também já fez o que tem que ser feito para que isso não aconteça novamente. Mas a gente não quer dar mais pano para manga sobre essa situação, até porque a maioria do torcedor londrinense está conosco, né? A gente tem uma missão muito importante para se fazer e o nosso foco é no acesso, né? Nada, nem nenhum tipo de intercorrência que acontece no caminho vai tirar nosso foco. Boa tarde, Wallace. Você marcou um golaço no último jogo aqui, mas infelizmente foi anulado pelo VAR e deu para perceber a sua frustração após a anulação do gol. Queria que você falasse o que você achou do lance, né? Um lance bem milimétrico, que teve a utilização do VAR. Seria o seu primeiro gol com a camisa do Londrina jogando aqui e a projeção para o jogo de amanhã contra o Caxias. Eu fiquei frustrado pela questão de encontrar uma equipe que se defendia muito bem, né? Com muita gente ali nas suas linhas defensivas. E a gente, mesmo assim, conseguiu criar algumas situações claras de gol. E a preocupação maior é em relação aos 3 pontos. O meu gol, ele, para ser sincero, é bem relevante, né? O que importa pra gente são os 3 pontos, independente de quem faça o gol. O nosso foco tem sido desde segunda-feira já no Caxias. Para falar a verdade, eu acho que desde depois do jogo aqui, a gente já está pensando no Caxias. Já temos assistido jogos, o professor Roger tem passado todos os vídeos com os pontos fortes do Caxias para que a gente possa chegar extremamente preparado, coisa que a gente tem feito nesse quadrangular, né? Haja vista nossas atuações. Temos neutralizado o adversário, temos conseguido implementar nosso jogo, nossa característica, e isso tudo porque tem tido um nível de concentração excelente dos atletas, isso se deve ressaltar, né? Agora a gente precisa, em alguns momentos, ter um pouquinho de atenção aqui na parte defensiva, um pouquinho mais de capricho na parte ofensiva e um pouquinho de sorte também, que infelizmente nesses jogos não tem nos acompanhado, né? No jogo agora, por exemplo, do próprio Floresta, teve a situação do Henrique que se tirou um gol em cima da linha, e até conversei com algumas pessoas do Floresta que o zagueiro foi meio no instinto ali e acabou não permitindo que fizéssemos o gol. Mas tivemos algumas outras boas possibilidades que também a gente não aproveitou. Mas a gente vai vendo que a equipe tem se portado muito bem em relação à metragem e à parte métrica. Foi o segundo jogo que a gente mais correu na competição e isso mostra que a gente está em ascensão, né? Falo também da questão da parte física. E eu acho que a gente tem mais coisas boas a se falar do que coisas ruins, né? Eu tenho plena convicção que amanhã todos os atletas têm encarado o jogo como um jogo das nossas vidas e de fato isso não é demagogia da minha parte, é porque a gente tem encarado dessa forma no dia a dia nos treinos aqui. Não sei se vocês têm tido a oportunidade de acompanhar alguns momentos e tem visto o nível de atuação nos treinos que o atleta tem se proposto a fazer, né? E isso é difícil em algumas equipes, né? E eu tenho ficado bastante tranquilo em relação ao que vai acontecer no jogo do Caxias, porque a gente tem treinado bem, consequentemente a chance de jogar bem, ela está mais próxima, né? Boa tarde, Wallace. O Londrina tem jogado bem, jogou bem contra o Floresta, o resultado não veio, o time já tem mais empate do que vitória no VGD, né? Tem uma derrota em casa, foi no Café, não é no VGD. Qual o tamanho do desconforto junto ao grupo, esse fato de estar buscando a vitória não tem vindo? Como é que está o emocional e qual o tamanho do desconforto? Está todo mundo, na verdade, se exigindo mais, né?
a gente acredita que a gente tem feito o suficiente, mas o suficiente não tem sido o bastante. Então precisamos fazer um pouquinho mais, seja na parte defensiva, no momento de criação e na parte de conclusão. Os jogadores, para ser sincero, eu tive a oportunidade de estou no profissional desde os meus 17, 18 anos e é muito legal ver uma equipe muito jovem, mas madura no sentido de comprometimento com a instituição londrina, né? E isso eu vejo diariamente, porque aqui a gente não tem caso de atleta se atrasar. A gente vai pegar a questão, por exemplo, do peso e do percentual. Os atletas, todo mundo está muito bem, então a gente já vê um nível de compromisso muito grande com a instituição. E em relação à questão da quantidade de empate, é porque todo mundo vem para nos dificultar aqui. Todo mundo sabe que o VGD é muito forte, casou, né? Então o VGD e o Londrina tem uma simbiose que faz com que o jogador nós joguemos de forma mais tranquila e assim a gente consegue também imprimir o nosso ritmo. Sem falsa modéstia, eu acho que nenhuma equipe conseguiu ser superior a nós aqui dentro do VGD até então. Talvez o ABC lá atrás, em um primeiro tempo, onde a equipe oscilou um pouquinho mais, mas no decorrer fomos superiores a todas as equipes que jogamos aqui, né? Claro que o futebol ele é incontrolável porque é caótico e às vezes o resultado ele foge das suas mãos por um detalhe de concentração, e no futebol você não pode relaxar, porque o momento que você relaxa alguém tá pronto para te dar um jab, um direto, e às vezes acontece isso dentro do jogo. Mas tudo isso que aconteceu no VGD, eu acho que tem mais coisas positivas do que negativas, né? Então a gente teve duas viradas aqui dentro de casa, né? Tivemos o jogo, por exemplo, contra o Maringá, que tomamos o gol no primeiro minuto e fomos buscar com a possibilidade de ter feito 3, 4, né? Oportunidades a gente sempre tem aqui, né? Mas entra aquilo que eu volto a falar, porque o futebol também precisa de um pouquinho de sorte, né? Eu acho que a gente está precisando orar um pouquinho mais, né? Boa tarde, Wallace. Queria fazer duas para você. Claro, o Caxias não marca 5 jogos. Como é para a defesa ficar de frente com uma equipe que está em crise ofensiva como é o Caxias? Como é esse tipo de análise? Porque não é um ataque que vai chegar forte, que vai chegar fortalecido aqui ao VGD. E uma segunda, como líder do elenco. Como não deixar, né, jogadores, por exemplo, do setor ofensivo, caírem de produção até perderem um pouco a confiança? Porque o time tem criado, a gente tem os dados, 25% mais que o segundo que mais veio, mas a bola não está entrando. Como líder, capitão, manter esses caras, mostrar para eles que isso vai acontecer em algum momento? Continua insistindo, né? Eu acho que é o primeiro ponto, porque nós estamos mais perto de dar certo do que longe, né? Até pelo nível de treinamento que eu acompanho, até porque estou ali, a gente vê como ele se propõe a fazer as suas ações. Eu acredito muito que nós somos aquilo que fazemos repetidas vezes, né? Então, tem alguns momentos que o futebol, por mais que não tenha essa questão externa que dá para qualificar, acontece no futebol, né? Às vezes a bola bate na trave, a bola bate em alguém, atrapalha. Mas a gente tem o Iago, que é um grande jogador, a gente tem o Quirino, que é um cara que tem nos ajudado bastante, o Henrique tem sempre entrado bem, o Vitinho. Nosso ataque é de alta qualidade, é tanto que foi o melhor ataque da competição. Isso já fala por si só. Agora tem momentos que você vai dar essa oscilada, até porque o adversário também vê os pontos fracos do teu ataque e ele vai tentar ali nutrir ou filtrar aquilo que você tem de melhor. É isso que os adversários têm feito contra a gente. E às vezes obtém sucesso, porque o futebol também tem uma coisa do dia. Tem dia que você acorda e as coisas não acontecem. Claro, isso não dá para qualificar e nem quantificar, mas acontece também. Eu acho que, pelo que eu observo e pelo que eu converso com eles estão tranquilos, porque daqui a pouco a bola vai voltar a tocar nas redes lá e a gente vai voltar a se abraçar juntos, né? E vai estar perto do nosso acesso, vai estar perto da conquista do título. E eu sei que todos os atletas querem, em breve, né, poder ter uma foto desse elenco aqui, porque eu acho que é merecedor, mas sem vencer não podemos ter esse privilégio, né? Então uma coisa puxa a outra. Wallace, boa tarde. É inegável que você é uma das grandes referências desse atual elenco do Londrina Esporte Clube, e interessante que há algumas histórias, né, marcantes. Por exemplo, acabamos de relatar aquela tentativa, né, de apostadores, né, de inserir jogadores do elenco no meio, e os jogadores disseram não.
A gente viu agora Alisson, com toda a história dele, ser agredido fisicamente e em nenhum momento ele pediu para sair, né? Literalmente vestindo a camisa do projeto. Você, como referência, você poderia fazer um relato para a gente? Tudo isso fortalece ainda mais o grupo? Honestidade e comprometimento de fato são assim, detalhes que fazem um time campeão, um time vencedor? Fulano, vou ser bem sincero, eu acho que o futebol ele tem muitas falácias, né? Muitas falácias, e a gente acaba replicando esse tipo de coisa. Eu sempre ouvi ao longo da minha carreira que um time não deveria se gostar, não precisa se gostar, né? E para mim isso é um equívoco, né? Isso é um equívoco muito grave, porque você não tem como você correr por alguém que você não gosta, você não tem como você se dedicar a alguém que você não gosta. E o nosso elenco, ele é um elenco que se gosta muito, né? A gente tem prazer de estar junto. Eu acho que é o primeiro ponto, né? E isso passa pelo processo diretório, que escolheu as peças certas e acabou encaixando. O segundo ponto é que eu acredito muito que não tem como dissociar o atleta do caráter, né? Então, o caráter do atleta vai dizer o que ele é dentro de campo, né? Eu não consigo fazer essa separação. Para mim, uma coisa está atrelada à outra, não tem como você tirar a PJ da pessoa física. E eu acho que o terceiro ponto é que nós temos um grupo com brio, um caráter extremamente honesto, né? Várias demonstrações já demos esse ano. Uma equipe que é ambiciosa, que é uma equipe que quer mais. Fizemos o Paranaense, poderíamos ter chegado na final, aquilo serviu de aprendizado para a gente, e hoje a gente está fazendo por mais que tenhamos empatado 2 jogos, o nosso desempenho não condiz com os resultados, né? Eu acho que sendo de forma bem clara, e ver o Alisson fazer esse tipo de atitude, eu sou colega de quarto de Alisson e sei quem é o Alisson, então fazer algum comentário sobre ele já seria até babação de ovo da minha parte, vou usar um linguajar mais popular, porque Alisson é uma referência de compromisso, de comportamento, de dedicação, né? E não só para mim, mas para todos os atletas. Então, era esperado que o Alisson não fizesse nenhum tipo de ação ou tipo de movimento assim, até porque eu acho que não tem ninguém tão imbuído quanto ele em relação a esse acesso também, né? A gente tem visto o fato de o cara ter 6 lesões no joelho. Estou lá no quarto, vejo ele lá fazendo gelo, o cara vai na bota, né, para tentar entregar o que ele tem de melhor em campo, e sempre entrega, né? Esse grupo precisa para pontuar o que ele fez durante a temporada, conseguir esse acesso, e eu estou muito confiante que a gente vai conseguir, muito confiante mesmo. Alisson, eu gostaria que você fizesse um pedido para a torcida que está pensando em vir para o estádio amanhã, um convite. O que você, como capitão do time, poderia falar, chamar o torcedor? Torcedor, assim como a gente sempre se propôs a fazer no campo, tenha certeza que aquilo que a gente vai entregar em campo é aquilo que você quer ver, né? A gente tenta refletir aquilo que o torcedor ele quer, né? Eu acho que a gente fez isso durante toda a temporada. Vai fazer mais uma vez amanhã, desde o primeiro minuto. Claro que às vezes a gente não consegue implementar isso desde o primeiro minuto, porque o jogo tem suas variações, tem suas intermitências até de comportamento, mas saiba que nesse elenco aqui há um compromisso inegociável de levar o Londrina de novo à Série B. Não tem outro assunto dentro do nosso vestiário, dentro de nossas conversas que não seja o acesso. E amanhã você vai ver uma grande equipe, uma equipe dedicada, onde você possa olhar o cara que está vestindo a camisa e falar: esse cara me representa.